Bom dia. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendeis de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em Mateus 11, 28 e 30. Essas são as palavras de Jesus para nós quando ele estava, no nosso plano. E por que que Jesus fala isso? Porque ele é a nossa salvação, né? Ele veio nos deixar os bons exemplos a pedido de nosso Pai, nosso Criador maior, né? E quando ele fala isso, ele fala em todos os sofrimentos, né? Sofrimentos, misérias. A miséria que eu falo, às vezes, gente, às vezes não é. Tem muitas misérias em questão de financeiramente, não de alimentação, né? Nós sabemos disso. Miséria que eu falo é aquela miséria de espírito, sabe? Aquela miséria que, ao contrário, às vezes, de muitos pensam que a morte é o fim de tudo. E não, né? É a miséria pobre de espírito, os que não buscam, o que acham que a vida acaba, os que estão sendo atormentados, né? E com as decepções, com as dores do mundo, é, né? Que as dores físicas, às vezes as pessoas pensam, não é fácil, mas perde uma pessoa, o mundo acaba, e não é assim, não é isso que Deus quer da gente, não é isso que Deus pensa. Nós formos atrás, entender as promessas de Cristo, de Deus em nossa vida, nós vamos ter um entendimento para tudo, né? Quando se diz através do Espírito. Então, quando ele diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, são os que estão sofrendo muito com as decepções e as dores mundanas, né? E muitas coisas que a vida nos proporciona, que muitas das vezes nós não estamos preparados para receber, né? Para nós estamos ali. Quando Jesus esteve lá carregando a sua cruz, ele pediu essa força para Deus, né? Porque ali estaria o entregue dele, da vida dele, para os nossos, para deixar para nós os exemplos do amor, da caridade, do perdão, né? Então, ele fala isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados né, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Assim como ele teve esse auxílio do nosso Criador, de nosso Pai, nós devemos buscá-lo a ele. Por isso que ele diz que o fardo com ele é mais leve. Isso não quer dizer que vai deixar de existir, nós vamos deixar de passar pelas nossas turbulências, pelas nossas provações, né? E sim ficar mais leve através de nossa fé, através da nossa confiança que podemos depositar Ele. É isso que ele diz, né? E sobre o contrário de que muitos dizem, talvez o fardo, a dor fica mais pesada, né? Fica mais ali remoendo o tempo todo, a não aceitação das provas, né? Das nossas vidas, né? E às vezes, muitas das vezes, os nossos questionamentos por quê e não procuramos entender o porquê, né? Então, muito do contrário, às vezes, fardo para essas pessoas ficam mais pesadas. Por quê? Porque não buscam essa fé, essa substância que nós temos que ter no nosso Salvador, né? Nesses exemplos que ele deixou, nesse amor que ele deixou para nós como exemplo, né? Assim como ele buscou no Pai, deveremos buscar a ele e, logicamente, o Pai também, né? Então, ele nos deixa isso aí, né? E nisso tudo, nesse exemplo que ele deixa, né? E que ele diz, vinde a mim todos que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, eles nos deixam uma condição também, né? Que é o que? Ele nos impõe, que muitas das vezes, que é o maior exemplo que ele deixou para nós, foi o amor, a caridade, né? Toda vez que ele deixa que
tá sobre os olhos de todo mundo, escritos em todas as partes, né? Que ele deixa para nós o exemplo da caridade, do amor, dos bons princípios, né? De ajudar o seu próximo, né? Quando Deus diz amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse foi um dos exemplos que Deus deixou para nós, né? Que Deus não, desculpe, Jesus Cristo nos deixou aí para dar esse exemplo nesse mandamento, né? E acima de tudo amar o Pai, né? Sobre todas as coisas. É uma das coisas que nós podemos nos segurar ali para estarmos enfrentando as nossas dificuldades, as nossas piores emoções, as nossas tristezas, né? Então Jesus deixa essa promessa para nós sobre isso, né? E quando Jesus ia nos deixar, né, que ele estava ali pregando para os seus apóstolos, deixando ali as suas últimas, praticamente suas últimas instruções aos apóstolos, ele diz, um dos apóstolos dele, pergunta para ele, Senhor, tu se vais, e quando nós quiséssemos, quando nós querer falar com o Senhor, e nós não vamos nos encontrar, né? Jesus diz a ele, né? Se vós me amardes, guardais meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, né? Que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não a conhece. Mas quanto a vós, né? Quanto nós, ali ele está dando um exemplo para o seu apóstolo ali. Quanto a vós, né? Eu entendo que isso é quanto nós procuramos a ele, né? Quanto a vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós, né? Então, quando ele diz aqui, vinde a mim todos que vós estáis aflitos e estáis sobrecarregados, porque ele quer que desperta, né, esse consolador dentro de nós, né, esse revivimento do Espírito de verdade dentro de nós. Esse é o consolador prometido que Jesus foi, né, e diz a um dos seus apóstolos, eu irei, mas pedirei o meu Pai que deixará em meu nome um Espírito Consolador que que existirá dentro de vós. Olha que bonito, né, gente? Porque a gente saberia que nesse tempo de agora, no tempo ele já veio e já sabia tudo que iria passar, né? Então ele sabia que futuramente, né, as pessoas iriam precisar e sempre precisou, né? Os que são temente a Deus, que são cristãos aí, que carrega Jesus em seu coração, em sua vida, que tem, né, por exemplo, os exemplos dele em suas vidas, sabe que ele iria consolar e iríamos precisar. E ele não iria estar em presente como ele teve né, há 2000 anos que passou. Então a gente saberia que ele não ia estar aqui em carne hoje, mas nós saberíamos onde iríamos encontrar ele, que era dentro de vós mesmo, através de nós, dos exemplos que ele deixou para nós estar seguirmos, né? Então ele veio para deixar esses passos, para nos guiarmos a ter essa consolação em nossas vidas, em nosso coração, e até para seguirmos e chegamos até o nosso Criador, né? O mundo não pode receber porque não vê e não o conhece, né? Então, esse Espírito de verdade nós não conseguimos ver, né? Nós podemos senti-los, né? E nós não iríamos conhecer se nós não o buscássemos, né? Nós podemos conhecer a partir do momento que nós busquemos esse Espírito, né? Mas quanto a vós conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas
fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Olha para ver. Naqueles tempos passados, 2000 anos, Jesus veio pregar, né? Assim como muitos outros profetas de Deus veio, né? Então, vê como diz, os outros vieram para preparar o caminho para Jesus vir e deixar o ensinamento dele, né? E aconteceu todas as coisas que aconteceram porque estava predestinada a passar por isso para deixar aí os exemplos para nós, né? Mas nesses tempos que nós estamos vivendo agora, nós só vamos ter esse conhecimento do Espírito de verdade se nós busquemos, que está dentro de nós mesmos. Então, Deus, o Espírito Santo, se reside em nós, né? Então, quando Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, porque nessa ida, em busca disso, nós poderemos estar sentindo esse Espírito de verdade que renascerá dentro de nossos corações, né? Que nós estamos buscando esse acalento para a nossa vida, né? E essas escrituras se encontram lá em João 14, 15, 17 e 26. Eu vou passar para vocês aqui. E se me amardes, guardar os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará o outro consolador, né? Porque um dos primeiros foi Jesus Cristo que veio nos consolar, né? Um outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, né? Então, Jesus como diz, ele não foi, não deixou nós órfãos, né? Nós deixou aí os exemplos de novamente, vou frisar isso, deixou aí novamente, deixou aí o exemplo para nós estar seguindo, porque nós vive e ele vive dentro de nós, né? Essa busca do Espírito, esse consolo que nós buscamos, é o Espírito vivo de Deus nos nossos corações, nossas vidas, que devemos estar sempre ali em conexão com o sagrado, para nós estarmos aí tendo esse equilíbrio, né? Essa paz interior que nós devemos buscar diariamente em nossas vidas, né? E o tanto quanto é bom para as nossas vidas, quanto para nossa convivência, no nosso trabalho, a gente sentir essa harmonia do Espírito que buscamos todos os dias através da prece, da nossa conexão, toda hora, todo momento em nossa mente. Essa conexão, essa unificação conosco, com o sagrado divino, né? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Jesus, né? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o ama e o amará, e viveremos para ele e faremos nele a morada. Então, olha que bonito, gente. Isso é uma promessa de Cristo, uma promessa de Deus, né? Para nós. Que se nós buscarmos a Ele, Ele passará a residir, essa confiança em Cristo, em Deus, né? Ele passará a se residir em nossos corações. É um despertar do Espírito, né? A nossa consciência com Deus. Então, nós devemos diariamente estar buscando essa paz para a gente, né? Esse acalento para os nossos corações e estar passando, ajudando as pessoas também a se encontrarem, né?
nesse maravilhoso sentimento, né? Para as pessoas estarem despertando também essa glória do divino na nossa consciência e nossos corações, que é o Espírito de verdade, essa busca verdadeira que nós temos com Deus, né? Para Deus. Então é isso. E só para finalizar, né? Eu gosto muito desse pedaço do Livro dos Espíritos, quando diz, né, que muitos dizem que tem certas doutrinas que não é de Jesus, né? Mas o tempo todo, Jesus sempre frisou, né? Falou, pelo que eu conheço das Escrituras, para os seus apóstolos, onde tem 2, 3 em meu nome, ali eu estarei, né? Se nós podemos ter Deus e buscar o Santo Espírito dele, né? Esse Espírito de verdade que é o Consolador, né? Dentro de nossos corações, porque onde está 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele não estará. Basta nós buscarmos e sentirmos ele em nossas vidas, em nosso coração, o Espírito de verdade, né? E que possa te fazer pessoas melhores. A partir do momento quando você tem que renascer de novo, que você busque, você tem esse entendimento desse Espírito, você está se renascendo novamente para Cristo, né? Não importa o que você fez, o que você está fazendo, mas desde que você tenha essa plena consciência, esses sentimentos, você está mudando ali, você está renascendo para Deus, você está renascendo para uma nova vida, né? Você deixa de dar valores a coisas mundanas e sim começa a seguir os mandamentos de Cristo, de Deus em nossas vidas, né? Em suas vidas, né? Por quê? Porque isso vai te trazer o consolo que ele promete aqui, né? Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, que o meu jugo é leve. Por quê? E tem também, né, que como se diz aquele ditado, até pelos mais velhos, não é pelo amor, é pela dor, né? Então, muitas das vezes, quantas vezes nós não falamos assim, nossa, agora nos resta só Deus, é por Deus, é por oração, vamos orar, não resta outra alternativa a não ser orar, né? Então é na hora que realmente nós estamos passando por aqueles apuros, aquela pode ser enfermidade, pode ser financeiramente, aquela coisas que você acha que pronto, acabou o mundo, né? Que você não resta outra coisa a não ser Deus. Então é mais ou menos por aí, né? Então eu gosto muito dessa frase quando Kardec pergunta aos bons espíritos, né? Que está lá na pergunta 624. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? Vedes Jesus, entendeu? Então, assim, esse não é o primeiro vídeo que eu falo dessa frase, né? Que quando Kardec pergunta, porque eu gosto muito de frisar isso. Porque Jesus está em todas as partes, desde que você procure Ele. Deus está dentro de você, na sua própria consciência, né? Então, Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi ser o mais puro que apareceu sobre a terra. Olha que lindo, né? Então, os bons espíritos falam Kardec, quando Kardec pergunta, qual é o modelo, né, que a humanidade deve seguir, né? E os bons espíritos respondem a ele, vede Jesus, né? Que ele foi o exemplo, ele foi o modelo perfeito para nós estarmos seguindo ele, né? Se algum daqueles que pretende instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram pelos falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições de vida da alma
com aquelas que regem a vida do corpo, né? Então, aqueles que se deixam desviar e que não estão aí preparados e que acaba, como diz, aquela coisa que eu falo uma coisa e faço outra, entendeu? E os que julgam muito por achar que já está no ápice da perfeição, ou que julgam o seu irmão, né? É porque se deixam levar o arrastamento pelas coisas mundanas e se deixar ali pelos seus coisas, pelos seus desejos, né? Da carne ali, né? Das coisas terrestres, da vida do corpo ali que está ali em aprovações, né? Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, né? Quantas vezes muitas pessoas inventam coisas falando que é de Deus? Quantas vezes muitas pessoas falam, às vezes, que não está nem sabendo o que está falando e diz que é de Deus? E ali deixa com que as pessoas sejam enganosas, né? Criadas para servir as paixões e dominar os homens. Hoje tem muito disso, né, gente? Não que eu estou querendo julgar, mas está aí na cara de todo mundo ver. Para todo mundo ver, né? Coisas que às vezes vai lá, fala assim em nome de Deus e não, às vezes é pelo seu próprio benefício, às vezes tá, como diz, usando isso para o seu próprio sustento, e muitas coisas, etc, etc, que vem aí, né? Como diz, não somos perfeitos, né? Mas cabe aí deixar uma reflexão aí para as pessoas entenderem, né, que as coisas do mundo e as coisas espirituais são completamente diferentes. Os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos de Deus são diferentes, né? De que muitas vezes que são inventadas, né? Na 626, as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus. E antes dele, eles não tinham conhecimento senão por intuição, né? E os bons espíritos dizem: não dissemos que elas estão escritas por toda parte, né? Então, como diz, aqui remete um pouco o quê? Os ensinamentos dos outros profetas que veio preparar o caminho para Jesus Cristo vir, deixar os ensinamentos dele, né? Porque Deus já saberia que ia ser da forma que foi, né? Como diz, eu tenho em minha mente que toda a nossa vida, todas as coisas espirituais, né? O plano da reencarnação, o plano da nossa vivência, são tudo arquitetado, né? Deus não, é aquele ditado, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Então eu penso dessa forma. Então eu acho que tudo é arquitetado sobre Deus. Tá certo que muitas das vezes, né, nós desviamos um pouquinho do caminho, por sermos até mesmo imperfeitos. Mas até isso está certo. Por quê? Porque se não fosse isso, nós não saberíamos voltar para o caminho correto, né? Muitas das vezes nós não tomamos o caminho achando que está certo, nós erramos, sofremos e depois voltamos para o caminho correto de novo. E qual que é o caminho correto, né? Quando nós começamos a sofrer, qual que é a promessa de Jesus para nós? Buscai, né? O consolador, o consolo. Por quê? Porque naquela época tinha Jesus para nos consolar, 2000 anos atrás, ele em carne presente na vida das pessoas, né? Nossas vidas. Hoje não. Hoje nós temos que buscar o Espírito, essa consciência do Espírito de verdade, que ele diz para o meu Pai, dos apóstolos dele: eu irei, mas deixarei, pedirei ao meu Pai que deixe o Espírito de verdade em seu nome, né? Então, é isso, né? Então, não dissemos que ele está escrito por toda parte? Então, desde aquela época, já veio deixando coisas boas, né? Ensinamentos bons, bíblicos, no tempos de Abraão, de Moisés, Jacó, Jeremias, aqueles tanto de profetas que passou em nome de Deus, né? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam, pois, compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Olha para vocês verem, né? Então, naquela época, já foram deixadas todas as pessoas. Isso não é só naquela época, estou falando em questão dos profetas, mas em questão de nós, se nós buscarmos, nós poderemos estar sentindo esse espírito, o que é verdade e o que não é, né? Então, eu costumo dizer assim, tudo aquilo
que nos faz uma pessoa do bem. Um raciocinamento, né? Que a gente tem ali, um raciocínio. De vez em quando faltam as palavras, mas é normal. Um raciocínio voltado para o bem, tanto com a nossa pessoa quanto para o próximo, né? Ser um cidadão do bem, nós estamos buscando essa sabedoria, nós estamos no caminho correto. Dos exemplos de Deus, sim, de Jesus Cristo, né? Aquilo que ele veio nos deixar, né? Desde os séculos dos remotos, pelos seus ensinamentos, mesmo os incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Então, olha para vocês verem, né? Então, os profetas vieram, prepararam o terreno para Jesus vir e plantar essa semente que hoje muitos devem colher dessa forma, né? Para nós tá nos ajudando a ser uma pessoas melhores e conseguir, através dos bons exemplos dele, e chegarmos até Deus, nosso Criador maior, né? Nosso Criador, para nós conseguirmos a nossa evolução, que é o objetivo de Deus, né? Da espiritualidade divina, né? E as leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las quando a quiser procurar. E por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Hoje tem muito, né, gente? É aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? As coisas que às vezes fala, inventam, mas não deixa de sair do caminho, né? Que está ali para ensinar e para fazer com que as pessoas estejam no caminho, né, correto e procurando sempre a perfeição e tá aí procurando a ser pessoas do bem, né? Através do seu ensinamento, mesmo incompleto. Me fala uma coisa onde que tem a verdade absoluta. Que eu saiba, a verdade absoluta passou em 2000 anos atrás, né? Então, a verdade absoluta que nós podemos ter hoje em dia, o que que é? O nosso sentimento com Deus. Aquilo que nós trazemos aqui, aquilo que nós sentimos quando buscamos, né? Então, quando você vai buscar, que você sente essa paz interior e que você começa, através das suas buscas, sentir o espírito de verdade, quando você começa a ter esse raciocínio, né, que você começa a enxergar de verdade com o olho do espírito, que você começa a enxergar as dificuldades do seu irmão, do seu próximo. Aí você sabe dessa verdade absoluta. Do contrário, ninguém sabe da verdade absoluta. Não tem em doutrina nenhuma. É bem isso. Se você for parar e pensar e buscar. Então, é isso aí, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdades, leis de Deus, 2000 anos atrás, a verdade. Qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem a nos ensinar alguma coisa a mais, né? A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares, né? É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar ou desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos que a praticam. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, né? Aqueles que tomam em aparência da virtude e da religião para ocultar suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e inequívoco.
a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e o apreciar com suas razões, né? Então, o conhecimento, muitas das vezes, do que nós não conhecemos é muito importante em nossas vidas, né? Às vezes, não é porque você está indo atrás de um conhecimento que você vai deixar de seguir uma doutrina que você está seguindo, mas em vez de julgar, e sim, e conhecer, né? Isso chama-se conhecimento, abertura de mente para todas as coisas. Isso não é só em questão de religião, né? Pensou só se o encanador fosse só encanador? E se não tivesse mais cano para ele arrumar a casa? Se não tivesse mais cano para ele arrumar a rua? Como é que ia ser? Ia morrer de fome, né? Então, conhecimento quanto mais você tem conhecimento para sua vida, mais é melhor para sua abertura de mente, né? Em todos, é abertura para o seu crescimento, para a sua evolução, para todos, como diz, para toda a ampliedade de sua vida, né, no seu redor, na sua vivência, né? E assim, estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, né? Nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e caridade, né? Então, isso está no livro dos Espíritos. Os bons Espíritos nos ensinam através de Kardec. Então, se nós buscarmos e entendemos que, na verdade, o que é, né, o amor e a caridade que Jesus veio nos ensinar, engloba em toda a humanidade, né? Aí está a nossa salvação, porque foi isso que Jesus nos deixou, que nos ensinou, né? E vamos estar buscando mais aí esse acalento, né? Esse repouso em Deus para nossas vidas, para trazer para a nossa vida cotidiana, ajudar no nosso equilíbrio, que devido a muitas coisas que estão passando, né, no mundo, né, na nossa vida, provações aí, está tendo um desequilíbrio muito grande, né, para nós poder estar aí ajudando também as pessoas que não conseguem se encontrar na fé, né, no equilíbrio de suas emoções, de suas vidas, né, é muito importante que nós conseguimos ajudar através de palavras, levando a reflexão aí, que é só através de Deus, de Jesus, das nossas buscas que nós podemos estar ajudando a eles a reencontrar a eles mesmos, né? Quando nós começamos a ter essa percepção em nossa mente de Deus vivo em nossa vida e nosso coração, nós conseguimos reerguer, né? Nós colocamos nossos problemas no chão, né? Por quê? Porque Deus está ali nos sustentando através dele mesmo, do seu Santo Espírito conosco. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, né? Com todo amor e carinho, dedicação. Eu espero que vocês gostem dos vídeos que eu estou fazendo, né? Que você possa aí curtir, compartilhar para chegar em número de pessoas, para poderem estar aí levando essa paz, né? Essa tranquilidade, esse ensinamento, que busquem, né? A fé verdadeira que reside dentro das pessoas, dentro de você mesma, que nós somos capazes disso, né? Jesus prometeu isso para nós, que nós temos essa capacidade. Deus está dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Só bastamos nós ir buscarmos e confiarmos nele, né? Para nós estar aí nos sustentando as nossas aprovações, tá? E lembrando sempre, né, que caminhando com Cristo sempre nos dá a certeza de uma vida, de um caminho, né? De uma caminhada e ampla, bem feliz e bem tranquila, né? E são essas coisas que eu deixo para vocês com todo o meu amor e carinho. Tenham um bom dia, um bom domingo e que a paz de Cristo e o Espírito de verdade aconselhe vocês aí todo momento nas suas consciências de um bom caminho, de boas escolhas em suas vidas, tá? E em nome de Jesus, amém.